triangulação do círculo. O canal errado ainda não chegou ao canal certo. Aqui estamos uma vez mais. Bem-vindos ao episódio 10, deste que é, segundo o nosso querido Max, como é que é, Max? O podcast? Com a agendamento escondido da internet. É isso mesmo. E esta semana calha a mim ser o provocador. Eu sou o Miguel Agramonte e falo-vos de Aveiro. Eu sou o Max Spencer Donner, continuo em Faro. Eu sou Daniel Rocha e hoje estou em Jogueira. O nosso triangulação atingiu os 2 dígitos e ao longo destas 10 semanas tem vindo a adaptar-se de forma natural. Começámos pelo básico, para depois, sem darmos por isso, terem aparecido rubricas, que foram retirando espaço aos temas de debate. De 3 passámos a 2. Como é tudo muito orgânico e por termos nascido em pleno estado de emergência, a estante da semana foi eutanasiada e o The Corona's Weekly Digest foi desconfinada. A primeira foi substituída pela passadeira Maricón e a substituta da segunda estreia-se neste episódio, intitulando-se A Gazeta dos Dias Úteis. Fomos experimentando modelos, falta-nos um que é o especial, que pretendemos estrear no próximo dia 28, e os nossos queridos e queridas ouvintes foram aumentando. Já vamos em 5, nós os 3 e mais 2. Agora chegou a hora de quebrar a amarra do tempo. Algo que comentávamos desde o início, mas a gota de água foi o debate acerca da TAP no último episódio, relativamente ao qual, por queremos cumprir religiosamente os 30 minutos da praxe, diríamos que mais de metade de boas argumentações ficaram gravadas, mas não couberam na camisa de forças que o tempo fixo nos impunha. Após uma Assembleia Geral extraordinária, a que se somaram algumas mensagens a sugerir aumentarmos o tempo dos episódios, que suspeitamos serem todos daqueles 2 ouvintes, decidimos flexibilizar a duração do podcast, porque acreditamos que entre o prazer e a riqueza do debate e o cumprimento rígido do tempo de duração, estávamos a sacrificar os primeiros, mais valiosos, em função do segundo, que vale o que vale. Também por não sermos um programa de rádio que tem tempos inflexíveis para começar e terminar, decidimos que a partir de agora os episódios não terão uma duração previamente fixada. Com este novo formato, acreditamos que também ganharemos em naturalidade. Não pretendemos ir muito além da duração que já conhecem, nos episódios normais ou com convidados, que são um pouco mais longos, o que também exigirá muito mais da capacidade de moderação do provocador de cada semana. Mas insistimos, a tirania do tempo exato acabou. Assim sendo, e após este longo introito, passemos ao que realmente interessa. Não sem antes agradecer a todos os que nos ouvem e que nos têm ajudado a ir melhorando a triangulação de todos nós. Então as mensagens continuam a chegar, o que nos deixa sempre muito felizes e por vezes recebemos coisas assim para provar como os nossos ouvintes são uns amores. Alexa, Spotify. Here's Spotify, Triangulação do Círculo. Para esta semana escolhemos um e-mail que nos chega de um dos cantos de Portugal que diz o seguinte: olá colegas, ouço o podcast de vocês religiosamente, devo ser o ouvinte mais piedoso, eu adoro muito, pois fico bem informado. Gosto da abordagem militante, no Brasil eu participava do Levante Popular da Juventude, é babado, precisam conhecer. Chegando aqui há 2 anos atrás, participei na segunda marcha LGBTQIA+XZ de Bragança, Portugal. A minha dúvida é a seguinte: além disso, em que mais me devo engajar no que tange às gays? Existe alguma associação nacional babadeira? Pierre. O que é que ele quer dizer por associação babadeira? Babadeira. Babadeira é uma coisa assim. Babadeira. Babadeira é uma coisa assim bacana, assim, uma coisa que arrasa, uma coisa fixe, pronto, muito fixe. Bem, eu posso comentar, ele está baseado aonde? Eu não Bragança. Bragança. Pois em Bragança é um bocado mais difícil, porque eu de facto não conheço em particular nenhuma associação de Bragança. Mas há muitas associações no país, cada vez mais, e muitas delas com projetos no norte. Eu pessoalmente gosto de referir sempre 2. A ILGA, por razões históricas, para mim é das associações que mais fez no país pelos nossos direitos, e uma muito mais recente que tem um projeto de apoio a jovens sem abrigo LGBT, Z+, portanto, basicamente, aqueles jovens que ficam sem apoio das famílias quando saem do armário, que é a Casa Aqui. A Casa Aqui tem um projeto muito interessante, no Norte, e estão sempre à procura de voluntários. Eu também não conheço nenhuma associação para essa zona do país, que é, e se formos a ver, é um problema. Se nós não conhecemos nenhuma, pode ser que não exista e realmente deviam existir, mas aquelas que o Max falou realmente são as que eu também ia sugerir. Sim, eu confesso que quando li o e-mail e vendo que o Pierre mora em Bragança, eu fui logo a correr à página da Rede Execo. Foi a primeira que me apareceu por causa da questão da forte capilaridade que eles tinham de antes no país. Mas, para a minha surpresa, realmente vi que não só não tinham presença em Bragança, como ainda reduziram muito aquilo que tinham quando eu por cá andava, não é? Eu tenho a sensação que... Eu não tenho a certeza do que vou dizer, portanto posso estar errado. Eu tenho a sensação que a própria Marcha de Bragança é organizada por um movimento não formal, ou seja, não é propriamente por uma associação. Eu creio que é por um movimento de ativistas que depois
depois terá apoio de algumas associações do norte do país. Portanto, não sei mesmo se existirá alguma associação em Bragança. Desconfio que não. Eu desconfio que não, até porque depois peguei no telefone e comecei a falar com vários ativistas, entre os quais o João Paulo, do Portugal Gay, para tentar perceber o que é que se passava naquela região, e ele efetivamente confirmou-me que há alguma coordenação para Vila Real, Bragança, etc., mas creio que não local. Por outro lado, também a opinião com que eu fui ficando das várias pessoas com que fui falando é que a presença ou a existência de associações físicas, entre aspas, tem vindo a perder força e presença no terreno por vários motivos. Não só porque na internet hoje em dia encontra-se o que antes não se encontrava, e que também uma série de direitos foram sendo conquistados, e já agora sublinho, conquistados, mas nunca para sempre garantidos, e que fizeram com que realmente houvesse cada vez menos procura desse tipo de associações. A minha sugestão é que vás ao site, por exemplo, do portugalgay.pt, onde podes encontrar uma série de associações LGBT em Portugal. A lista não é exaustiva, há várias que não estão lá, por exemplo, o CASA, o Coletivo Aveiro Sem Armários, ou o Movimento LGBTI de Viseu. Eu conheço estes pessoalmente, por isso é que eu estou a referir aqui, mas acredito que muitos mais existirão no país. E depois, se começares a seguir este tipo de páginas no Facebook, verás que umas começam a puxar as outras. A Gazeta dos Dias Úteis. Na segunda-feira, meteram o Trump no bunker, com os protestos no relevado, apagaram as luzes da Casa Branca e enfiaram o Trump no buraco. Aquele valentão que grabbed them by the pussy. Na terça-feira, tivemos o silêncio do Mexia. No dia em que o blackout foi o rei, o Mexia deu a sua contribuição, mantendo-se mudo e quedo em tribunal por não reconhecer imparcialidade ao juiz. Só faltou levar uma máscara negra. Na quarta, houve a reabertura do futebol. Parou tudo. As TVs alteraram as suas grelhas, a circulatura do quadrado, uma prima nossa, nem foi para o ar. Já eu passei a mudar de canal durante os telejornais e voltei a ter, finalmente, horários ótimos para ir aos supermercados. Na quinta foi o caso das fronteiras unilaterais. O episódio caricato aconteceu quando Espanha resolveu comunicar a antecipação da data da abertura das fronteiras com Portugal, sem Portugal ter conhecimento. Aliás, durante esta pandemia, Madrid tem tido alguns problemas deste tipo. Será que o calendário no Palácio da Moncloa ficou encravado em 1640? E na sexta foi o dia do São Avião. Era o Costa na Portela a dizer que o Montijo é para avançar, o Marcelo a receber o presidente da Vinci, que dizia coisas boas do Montijo, o Centeno a informar que ainda não tinha sido feito nenhum pedido ao UE de apoio à TAP, e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação a chamar a atenção para os riscos dos aeroportos de Lisboa e do Porto. No tempo restante, falava-se dos protestos nos Estados Unidos, do novo coronavírus e de futebol. Portanto, o avião sobressaiu. A imagem da Casa Branca na segunda-feira sem luzes, uma imagem vale mesmo por 1000 palavras. Adorei, foi ótimo, 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 ótimo. E digo-te uma coisa, escolheste muito bem os temas. Se o Silêncio do Mexia, 5 estrelas, o futebol, quase que vomito. Mais uma vez, nas fronteiras, o Costa não sabia de nada, o Costa nunca sabe nada. E na sexta-feira, realmente, eu quando ouvi o Montijo, eu pensei, para o Montijo e em força, porque voltam a insistir na porcaria do aeroporto. 5 pontos para tudo. Olha, os meus 12 points, vão claramente para o Trump fechado num buraco. Acho que o Trump fechado num buraco é qualquer coisa que merece que nós atribuímos a votação máxima e de preferência que ficasse lá para sempre. Mas pronto, isto não é possível, senão seria coisa. Os meus zwei Punkte vão para a reabertura do futebol, porque já não há pastor. A gente já se tinha esquecido com o Corona o privilégio absolutamente terceiro-mundista que as televisões portuguesas e a imprensa portuguesa dão ao futebol. É uma coisa fascinante e não há maneira de se perceber que isto nos aproxima mais, sei lá, da Nicarágua, do Egito e do Brasil do que propriamente da Suécia ou da Noruega. Não, no Brasil eu nunca vi nenhum noticiário televisivo, nenhum, a abrir com o futebol. A não ser quando ganha a Copa do Mundo, claro, mas de resto, esquece. Não há um. Olha, e relativamente ao Montijo, eu estive no Montijo há uns dias pela primeira vez em muitos anos. Gostei, eles têm lá uns restaurantes novos de febras. Pode ser que dê jeito quando eu sair do meu voo da Ryanair já rolar para o Montijo. Desbarato autêntico o aeroporto de Montijo. Eu não percebo porque é que nós continuamos a insistir neste ponto. Mas ponto, 4 points. Bom, então já que tanto gostaram de Trump no buraco, há um tema que é incontornável esta semana, aliás foi transversal toda a semana, começou inclusivamente no final da semana anterior, começou com aquele assassinato, nem sei, devia haver uma palavra mais forte do que assassinato, de George Floyd, por um polícia norte-americano. Execução. Bem visto. Por um polícia norte-americano que desencadeou uma onda de protestos contra o racismo que rapidamente se espalharam pelo mundo. Este facto, bem como todos os que
dele decorrem, têm tido impactos importantes em diversas áreas e, portanto, eu acho que este é um tema incontornável para este episódio do Triangulação. Já agora permitam-me falar do racismo, porque eu, enquanto branco, tinha e terei muitas dificuldades em não tanto em saber que ele existe, para me opor totalmente a tal ideologia, como é óbvio, mas em percebê-lo. Mas tal situação era mais aguda até o dia em que fui jantar com um querido amigo num dos restaurantes mais famosos gays de São Paulo. E então estávamos os dois sentados à mesa, em amena cavaqueira, como sempre fazíamos, até que ele me perguntou: já reparaste que somos alvo de muitos olhares? Sinceramente, não tinha reparado em absolutamente nada, porque eu também nunca me apercebo dessas coisas. Vocês conhecem as minhas distrações. Mas passei a prestar mais atenção, e assim acontecia. E talvez fosse sugerir por ele ser o rapaz mais bonito, e é verdade, estava ali no restaurante. E ele respondeu-me, ele riu-se e respondeu-me: não, é porque eu sou o único preto. E assim era. Depois daquele dia, nunca mais, juro, nunca mais observei o mundo da mesma forma. Portanto, antes de dizermos que não há racismo, que até há cotas, que não sou racista, mas... ou outras coisas do género, lembrem-se do que se passa connosco, LGBTs, da dificuldade que os heteros bem-intencionados, porque dos outros, naturalmente, não vale a pena falar, têm em perceber a LGBT-fobia, porque só nós a sentimos, tanto a descarada como a velada. Da mesma forma que só os negros poderão sentir o racismo. A minha primeira provocação é a seguinte: o copo finalmente transbordou nos Estados Unidos? Eu acho que, sinceramente, o corpo não transbordou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm sido uma sucessão de eventos destes. Pronto, ok, é verdade. Nós temos aqui uma situação que não tem paralelo em termos de altercação pública pelos vistos e segundo a imprensa norte-americana desde a morte de Luther King. Sim, parece haver mais raiva nas ruas, mas também há mais raiva acumulada. Nós estamos ao final de uma presidência que incentivou, cavou fundo as diferenças entre os americanos, apostou na cisão dentro da sociedade americana, apostou num discurso violento, num discurso radicalizado, e é natural que as reações das pessoas também sejam mais radicalizadas e mais polarizadas. Eu não acho que chegamos ao transbordo do copo na América. Por simplesmente a América está... os vários parafusos estão a saltar na América e ela está sob pressão. A questão racial é apenas mais uma daquelas que está em franca pressão, mas é um país acossado com uma irresponsabilidade política gigante, com uma pandemia galopante e com os problemas de sempre. Os problemas históricos de sempre, centenários. É o que me parece, não sei quanto a vocês. Tu não achas que para isso poderá contribuir de alguma forma o confinamento e todas essas pressões acrescidas que a Covid-19 trouxe? Eu não sei, sinceramente não sei. Se calhar os psicólogos que até já cá tivemos a falar sobre o assunto poderão falar melhor do que nós sobre o assunto. O que é facto é que o confinamento, já nós percebemos, e as quarentenas afetaram, pelo menos no mundo ocidental, muito mais determinados setores sociais do que outros. Limitando rendimentos, limitando vivências, limitando experiências, limitando capacidade de estar com as pessoas mais próximas do que outros setores sociais que passaram relativamente incólumes por isto. Ora, isso é natural que tenha um efeito, quando mais não seja num efeito de frustração e neurastenia social de determinados níveis da sociedade. É possível. E se na América, historicamente e culturalmente, nós sabemos que um dos setores sociais mais atingidos é justamente o dos afro-americanos, então não me surpreenderia que houvesse uma correlação entre o confinamento, a queda das questões económicas, o disparo do desemprego na América a níveis nunca vistos, ou pelo menos desde a crise de 29, aliás, já superiores à crise de 29, e o que se está a passar. Não me surpreenderia. Agora, nós não temos dados para perceber se serão exatamente essas as razões ou não. Ou se não será basicamente um coquetel disto tudo. Eu acho que nós assistimos em direto à falência do Império Norte-Americano. Conseguimos ver, como o Miguel estava a dizer, o coronavírus e a pandemia expôs as fragilidades económicas e expôs as desigualdades económicas que muita parte da população já sentia antes da pandemia e, como o Max diz, que agora ficaram agravadas devido ao elevado número de desemprego e ao elevado número de quebra de rendimentos das famílias. Juntamente com a execução do George Floyd, isso aí foi a bomba que libertou a raiva toda que estava contida, porque estava toda a gente contida também em casa, tudo em confinamento. E o copo não transbordou, não. Acho que ainda falta muita água para o copo virar e realmente haver uma revolução, seja ela pacífica ou não, que mude realmente o estado de coisas. É, porque realmente nós vamos vendo o Trump a tomar uma série de opções políticas e estratégicas que deixam antever uma falta de liderança e de coesão nacional, não é? Aliás, ele tem vindo a ser acusado pelas mais diferentes pessoas e setores disso mesmo. Portanto, isto até aqui nada de novo. Agora, a minha questão é realmente se isto não deixa o caminho livre, ou ainda mais livre, para os discursos populistas, que então, esses sim, possam vir a fazer transbordar o tal copo. Eu não sei se vai passar por umas medidas mais populistas. Se tu começares a ver
as sondagens até em relação ao candidato democrata e tu vês que as pessoas estão a chegar a um ponto de estão fartas da trampa e acabam por ver no outro lado uma solução e realmente pode haver uma solução e pode haver uma mudança que esteja apenas por meses. Posso ser o pessimista de serviço ou nem por Claro, isso? sempre. As sondagens valem o que valem, Daniel, e tu sabes muito bem disso. Aliás, nós vimos Exatamente, há concordo. 4 anos. Nós vimos há 4 anos e nós vimos como, ainda assim, ganhando o voto popular com mais 3 milhões de votos do que a Trump, como tu bem disseste, Trump chegou à presidência, porque quem vota não são os americanos, é o colégio eleitoral. E, portanto, as sondagens também eram favoráveis à Hillary Clinton. É verdade que elas na altura eram favoráveis 5% e agora há sondagens da Fox News favoráveis ao Biden a 10%. E é da Fox News, atenção. E da Fox News, isso deve ser. Por isso é que eu disse da Fox News. Mas ainda faltam 4 meses, ou 5 ou 6 meses, não sei, para as eleições. É muito mesmo, muita coisa pode acontecer. Isto faz lembrar um bocado, o paralelismo, um bocado do House of Cards. Esta Casa Branca já demonstrou que é capaz de muita coisa para fazer voter suppression e para artilhar-se em determinados estados e para conseguir o que quer em determinados estados. Ohio, Connecticut, coisas assim do género. E, sinceramente, as sondagens são favoráveis ao Biden e aos democratas, mas eu espero, sinceramente, também que os democratas já tenham aprendido com a lição da campanha da Hillary Clinton e já tenham percebido que sondagens não quer dizer absolutamente nada com este tipo de candidato e com este tipo de política em que nós estamos. Não quer dizer mesmo absolutamente nada. Porque foram, como eu digo, 3 milhões favoráveis a Hillary Clinton, a mais do que com Trump, mas no fundo o que levou ao balanço do colégio eleitoral a favor de Trump, salvo erro, foram 27 mil votos apenas num estado, que deram todos os votos desse estado a Trump. Portanto, nada está garantido, antes pelo contrário. Eu continuo a achar que a eleição de Trump é bem possível e a cada dia de radicalização de protestos ela torna-se ainda mais provável. Exatamente. Mandar limpar a Praça Lafayette para ir passear de um lado ao outro da Casa Branca até à Bíblia. até à igreja em frente para mostrar a Bíblia é uma coisa que apenas acicata os seus opositores. Os seus apoiantes não ficam particularmente ofendidos com isso, antes pelo contrário. E é aquilo que nós levamos a vida a batalhar e a tocar sempre na mesma tecla, que é para os apoiantes destes energúmenos, para os apoiantes destes idiotas, o que quer que eles façam é irrelevante. E este é o nosso grande problema. Não há propriamente uma solução fácil. O que quer que estes senhores façam tem sempre piada e é sempre suportável. É sempre desculpável. Mas deixa-me só lançar aqui uma questão. Agora imagina que o Biden escolhe para vice-presidente uma mulher negra do estado da Geórgia. Acho que com o protagonismo de um ticket desse nível, eu acho que ainda existe esperança que realmente eu, pelo menos, tento sempre ter alguma esperança lá no fundo que o Trump não seja reeleito, por mais que tenha motivos para voltar a ser reeleito, mas e uma das grandes questões é a questão económica e esta barafunda toda à volta dos protestos e a falta de liderança. Eu ainda acredito que sim, que é possível que ele saia em novembro. Eu compreendo a lógica do que tu estás a dizer. Mas lembro, nas eleições que deram a vitória a Trump, de todas as comunidades que votaram menos em Trump, foram justamente os afro-americanos, que votaram maciçamente em Hillary Clinton, sobretudo as mulheres. Um eventual double ticket que tivesse uma afro-americana, por exemplo, como candidata a vice-presidente, não iria alterar fundamentalmente essa questão, porque vamos e vinhamos. As outras comunidades, os hispânicos, por exemplo, não iriam a correr votar no Biden só por causa disso. Neste momento, alguns analistas americanos dizem com razão, realmente para ter uma aposta de sucesso, talvez fosse melhor pôr lá um latino-americano. Porque o voto afro-americano está garantido, porque ele foi garantido na eleição de Trump. Portanto, por maioria de razão, se para eleger Trump o voto afro-americano se manteve tendencialmente fiel aos democratas, então agora seguramente mais fiel continuará. Se calhar como candidato e não como vice, não é? Porque a mim continua a meter muita confusão a dificuldade que os democratas têm em arranjar um candidato à altura das expectativas. Muitas vezes, neste caso, Trump ganhou também por falta do outro lado. Exato. E eu vejo aqui, uma vez mais, um paralelismo muito grande com o Brasil, onde Bolsonaro também tenta cavalgar toda esta questão, tenta arranjar confrontos nas ruas para depois dizer, lá está, são os desordeiros, há que pôr isto em ordem, há que pôr o exército na rua. E isso, o exército na rua, cala muito fundo a quem gosta destas coisas da ordem, do militarismo. É como dizem, lei e ordem, que é os lemas dessas pessoas. Mas a versão hard desse lema, não é?
Outro dia assisti a um episódio, numa destas ondas de rivalismo de confinamento, da série dos anos 90, que se lembra com certeza, O Príncipe de Bel-Air, ou aos brasileiros, Um Maluco no Pedaço. É uma série incrível, que lutava episódio após episódio pela integração dos negros, mas ao mesmo tempo era uma série extremamente homofóbica. É claro que, se pensarmos bem, também temos os LGBTs que frequentam locais de culto, condenam veementemente as suas orientações sexuais. Ou homossexuais que são misóginos, quando temos tanto a aprender com as lutas feministas, tendo nelas, inclusivamente, nas mulheres, não é? Inclusivamente, umas excelentes aliadas. O que é que vos parece desta junção destas duas lutas por direitos? Entre estas manifestações contra o racismo e as lutas pelos direitos LGBTs? Teoricamente, agora fazendo paralelismo apenas e só em duas lutas, a feminista e a LGBT que tu referiste, para mim elas são duas faces da mesma moeda. Eu acho que é óbvio que elas são duas faces da mesma moeda, e que são, por natureza, raciocínios que levam a determinada reação social contra-maioritária e que, portanto, elas fazem sentido sendo acompanhadas. Agora, nós sabemos que na prática o que acontece nos dias a dias das nossas comunidades é que isto é muito difícil de impor e, de alguma maneira, tem sido até engraçado, utilizando esta questão que estávamos a falar agora da execução do cidadão afro-americano pela polícia americana e pelo movimento que houve pelas redes sociais, salvo erro, que foi o Black Tuesday, corrijam-me se estiver errado, em que toda a gente substituiu as suas fotografias de perfil por coisas todas negras, como uma Já espécie... agora, permite-me só aqui uma interrupção. Isso é o chamado ativismo de hashtag. É o ativismo de hashtag. Achas que isso leva a algum lado? A questão não é levar a algum lado. É sempre bom que as pessoas façam qualquer coisa e manifestem alguma complexidade intelectual do que nada façam, mesmo que isso não queira dizer absolutamente nada e não leve a lado de absolutamente nenhum. Pelo menos, enfim, mostram algum bom senso e alguma adesão a alguma coisa correta, coisa que nos tempos que correm já é raro. Portanto, a gente chegou a um ponto em que alguém manifesta a sua adesão a defender os direitos iguais para todas as minorias étnicas, é uma coisa que já é fantástica. Portanto, por muito ridículo que o ativismo de hashtag possa ser. Agora, eu não deixo de reparar, pessoalmente, como vocês também devem ter reparado, e os nossos ouvintes também devem ter reparado, que muitas pessoas são capazes, num dia, a substituir a sua fotografia de perfil por um pano todo preto e no dia seguinte partilhar notícias do André Ventura sobre os ciganos. Exatamente. Vi vários. Eu não deixo de reparar como muita gente foi rápida, por exemplo, a saber do princípio para o fim os nomes e a soltar por letra a letra o horrível caso do cidadão norte-americano executado pela polícia americana, mas não se lembra do nome de Cláudia Simões ou do Sr. Igor Omniuk do CEF do aeroporto de Lisboa. E isso é que é a verdade, Marcos. E Agora, essas são as questões que para mim me pareceria que talvez fosse relevante que todos aqueles que estão a pensar nisto se lembrassem. É que nós não sabemos absolutamente nada do que é que se passou com o assunto da Cláudia Simões e também continuamos sem perceber como é que aquele senhor ucraniano caiu, partiu os dentes e, segundo a autópsia, aparentemente morreu da pancadaria que levou de senhores que já não quiseram ir ao ginásio nesse dia porque já tinham feito o seu exercício. E ainda que eu compreenda que o apelo das redes sociais seja muito importante e que todos nós inspiremos aquilo que se passa na América, e a América tem de facto este efeito positivo que é o efeito spillover para o debate público mundial que nós não temos, seria bom que todas as pessoas que com esta energia estão a atirar-se a esta questão da violência policial norte-americana pensassem nos casos que nós temos tido também. Uma coisa não exclui a outra, mas pensassem nos casos que nós temos tido em Portugal e que talvez fizessem um bocadinho de forcing junto das autoridades e do poder político para que alguma coisa seja feita. O que eu continuo a dizer, é uma vergonha que numa capital da Europa Ocidental, da União Europeia, um cidadão seja torturado, executado, deixado lá e que ainda por cima as autoridades sejam coniventes umas com as outras e coisas claro. Tentem encobrir. Tentem encobrir, porque aquilo que foi declarado pelo CEF à Embaixada da Ucrânia não tem nada a ver com aquilo que de facto se passou, aquilo que foi informado pelo CEF ao governo não tem nada a ver com nada com aquilo que se passou, e aquilo que pelos vistos passou com Cláudia Simões tenha sido o que tiver sido, não passava de apenas uma mulher que não tinha um bilhete de autocarro. Portanto, não há diferença absolutamente nenhuma. Não há diferença absolutamente nenhuma entre o que se passa em Portugal e o que se está a passar nos Estados Unidos. Mas segundo o tal senhor do tal partido, a culpa é dos ciganos. E daí que eu diga que as pessoas no dia seguinte a porem as suas fotografias de perfil todas negras ou pretas, no dia seguinte estarão disponíveis a relativizar o que se passou no CEF, o que se passou à saída daquele autocarro nos arredores de Lisboa e o que vier para ver nos próximos episódios que o Sr. André Ventura eventualmente queira relativizar. Portanto, sim, as lutas são transversais, mas as pessoas raramente têm essa noção e raramente atuam com essa lógica, infelizmente. Realmente eu vi muita gente nas redes sociais que não perderam nem um segundo
sobre o assunto do CEF e sobre o assunto da pessoa que não tinha bilhete no autocarro, mas agora perdem um minuto que seja a pôr a imagem e a falarem com outras pessoas, porque isto realmente é grave o que se passa nos Estados Unidos, mas nós, para agirmos e para mudarmos alguma coisa, é local, é no nosso local de residência que nós mudamos e influenciamos o mundo. Agora, este escândalo no CEF, eu não sei como é que ainda não rolaram cabeças a nível de autoridades e toda a gente. Não, houve, creio que o diretor do CEF lá do aeroporto e alguém, foram esses dois, demitiram-se. Mas, ó Miguel, isso não chega. O diretor do CEF do aeroporto, o diretor do CEF do aeroporto é um fulano que provavelmente soube no próprio dia do que é que tinha acontecido. Sim. Mas o Daniel está a falar em rolar cabeças. Pelo menos já rolaram umas cabecitas. Agora, naturalmente, é preciso rolar cabeçonas, não é? É preciso rolar cabeças e é preciso, de uma vez por todas, e isto estava outro podcast, analisar o problema de corporativismo que nós temos em vários setores públicos portugueses e, sobretudo, nas autoridades. Porque há uma situação de encobrimento permanente do abuso nas autoridades portuguesas. E é o que o Daniel estava a dizer. O ativismo contra estas situações tem que começar por aqui. Nós não podemos fazer um hashtag qualquer para uma situação que se passou do outro lado do Atlântico, com o máximo de sensibilidade que possamos ter perante aquilo, e todos nós vimos e é horrível, e esquecermos, como o Daniel estava a dizer, o que é que se está a passar aqui dentro, à nossa frente, que é tão horrível como tudo aquilo. Precisamos avançar para o tema seguinte, que tem a ver com a corrida espacial pública ou privada. No passado dia 30, comentei com amigos o lançamento a partir do Centro Espacial de Kennedy da nave Crew Dragon, impulsionada por um foguetão Falcon 9, ambos da SpaceX, que levava a bordo 2 astronautas da NASA, marcando assim o retorno ao espaço de astronautas norte-americanos a partir do solo norte-americano, utilizando tecnologia norte-americana. Eu estou aqui a focar o norte-americano, não é por acaso, e já lá vamos ver mais à frente. Confesso a minha paixão por termos relacionados com a exploração espacial e fiz esses comentários, enfim, por achar que o jejum de 9 anos pelo qual a NASA passou estava a levar à perda de protagonismo entre uma das principais potências mundiais, no que respeita ao espaço e, com isto, diminuindo a velocidade de exploração do mesmo. Pelo menos no que diz respeito a voos tripulados, porque, na minha opinião, se estava a criar uma certa acomodação, entre aspas. Com tudo isto, eu estava longe de pensar na polémica que viria a gerar e que achei muito interessante nas rodas de amigos em relação à exploração de viagens espaciais por empresas privadas. E quando dei por mim, os argumentos contra e a favor já estavam a assumir proporções que nunca imaginei. Curiosamente, mesmo entre nós os três, havia opiniões que não eram consensuais. Portanto, e à laia de início do debate, que nunca imaginei, sinceramente, ser viável, começo por chamar a atenção de que, ao longo da história da humanidade, a transferência tecnológica de entidades públicas para as privadas tem sido constante. Nomeadamente, no que diz respeito às tecnologias de ponta, inicialmente demasiado caras para serem exploradas pelo setor privado, mas que depois acabam por ser absorvidas por este e tendendo a democratizar-se por diminuir de preço e melhorarem a qualidade de vida de todos de uma forma ou de outra. Portanto, a mim não me choca a entrada de entidades privadas nesta área, pelo contrário. Acho muitíssimo interessante, desde que devidamente reguladas pelo Estado, como acontece, aliás, com qualquer setor da economia. Como nota final, segundo pude registrar, os russos cobram à NASA mais de 90 milhões de dólares por assento. O custo da Starliner, da Boeing, se um dia vier a voar, será de 75 milhões de dólares e o custo da SpaceX por assento é de 55 milhões de dólares. Portanto, 90, 75, 55. E há 14 empresas privadas ativas de voos espaciais. Portanto, a SpaceX é apenas mais uma. O que é que vos parece? Eu adoro. Eu sempre que assisto a um lançamento até fico arrepiado. A série é como ver as caravelas a partirem para o desconhecido. E vemos agora também os foguetões a entrarem em mares nunca antes navegados. Estamos numa altura de descoberta e de exploração. E este lançamento marca um ponto geoestratégico para os Estados Unidos e para o mundo ocidental. Estávamos todos reféns da Rússia e a Rússia fazia aquilo que bem entendia. E agora vemos realmente, Miguel, como estavas a falar, de uma transferência de conhecimento, de tecnologia. E a NASA, eu gostaria de fazer o reparo que a NASA foi durante muitos anos um saco de boxe para os votantes, porque é fácil dizer que vamos cortar o financiamento, porque a NASA não dá votos, isto não é um tema que seja muito cool ou trendy. Por isso, a estratégia da NASA de fazer contratos com empresas privadas, neste caso a Boeing e neste caso também da SpaceX, é um bom caminho e é um caminho que nos vai levar realmente mais longe, porque se este passo não tivesse sido dado, este foguetão não tinha sido lançado no dia que foi lançado e ainda hoje estávamos à procura de uma substituição para os Estados Unidos levarem astronautas à estação espacial. E é de salientar que a gama destes foguetões é a que vai levar os humanos a Marte com o Musk. Estou aqui para ver. Eu vou ser o velho do Restelo.
uma coisa não implica a outra, ou seja, uma pessoa ter as suas dúvidas e as suas questões acerca da exploração privada do espaço não implica não admirar o lançamento para o desconhecido e a investigação científica. Nada disso está em causa, Daniel. Eu adoro ver os foguetões a partirem para o desconhecido, é magnífico, é giríssimo. Mas há aqui um problema. E para mim, e é um problema sério, e lá está, eu tenho um vício aqui neste podcast que é de vez em quando ser jurista. E o Miguel estava a falar de uma coisa que dita fica muito bonita, mas na prática ninguém a faz, que é regulada pelo Estado. Mas por que Estado? Em que contexto? Como? O que é Pronto, isso? está bem, regulado mas pelo Estado? lembra-te, pronto, lá vamos nós. Dizia alguém que também a questão da bandeira na Lua, o território sem dono. O que foi o Tratado de Tordesilhas, Max? Porque agora faço também a relação com Não é bem a mesma, não é bem a mesma coisa, porque o Tratado de Tordesilhas estabeleceu uma lógica de expansão entre dois países para um mundo desconhecido. É verdade. Exato, o Tratado de Tordesilhas que é ridículo aos dias de hoje. É Mas na altura ridículo, fazia longe todo do- sentido, não é? Está bem, mas nós temos, ao contrário do que existia na altura, um sistema multilateral jurídico de direito espacial neste momento em vigor. Coisa que não existia à data de que Espanha e Portugal resolveram fazer um tratado de Tordesilhas. Isto fazendo um argumento meramente formalista. Nós temos um tratado, o Tratado de Salvo Erro, que se chama do Espaço Exterior de 1967, e esse tratado estabelece as condições, a lógica de exploração do espaço exterior e, sobretudo, o produto dessa exploração. E o produto dessa exploração deve ser feito em benefício de toda a humanidade. E estabelece coisas com alguns conceitos jurídicos, como, por exemplo, as coisas encontradas no espaço, ainda que possam ser exploradas, são sempre aquilo que nós, juristas, chamamos res nullius, ou seja, coisas de nada, coisas de ninguém. E que, Sim, portanto, Max. por serem coisas de ninguém, a sua exploração deve ser para benefício de toda a humanidade. Perfeito, Agora, mas desculpa, eu trouxe a questão do Tratado de Tordesilhas para dizer que o Tratado de Tordesilhas foi estabelecido entre Estados, não foi entre privados. E eu concordo com tudo o que estás a dizer, mas o que eu pergunto é, o que é que o facto da nave ser privada põe em questão aquilo que estás a dizer? Se me deixares terminar, eu chego lá. Faça Eu não favor. sei, eu não sei se põe em questão ou não. Agora, o que se passa é que uma nave privada será sempre um instrumento de uma empresa privada. E eu não ignoro que o interesse de uma empresa privada pode ser coincidente com o do interesse público, mas ele não é necessariamente igual. E, portanto, o interesse de uma empresa privada não é necessariamente a distribuição das riquezas encontradas no espaço exterior a benefício da humanidade, a não ser que sejamos todos uns ingênuos e acreditemos que sim. Nós já temos um total de, como alguém dizia, um de vocês os dois, lamento já não me lembrar, mas creio que foste tu, Miguel, 12 empresas a explorarem a possibilidade de voos, mas Sim. a trabalharem no espaço privado já são mais de 100. De Israel à Nova Zelândia, europeus, já há empresas para todo o estilo de coisa. E nós estamos a entrar num mercado em que, pura e simplesmente, nós estamos a fazer aquilo que é natural ao capitalismo, que é expandir a sua zona de atuação. Nada contra, vocês sabem muito bem que não estão a falar com o inimigo do capitalismo. Aliás, muitas vezes sou eu aqui que apareço neste podcast a defender a subsistência de empresas. O que eu estou a dizer é que não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que empresas pura e simplesmente vão entrar num território que juridicamente não é seu e vão zelar por interesses que não são seus, porque não vão. É um bocado Por a isso é semelhança... que eu acho que o Estado deve regular a atividade Não é o como Estado, regula. não é o Estado, são os Estados todos. E a única Sim, regulação certo. que existe, e tem que ser em comum, e a única regulação que existe é o Tratado do Espaço Exterior de 1967. E aquilo que está a acontecer é basicamente o império da lei do mais forte, que pode ser muito bonito, mas que se calhar no futuro pode não ser para as Não, gerações... bonito nunca é. A lei do mais forte, bonita nunca é. Basicamente, sem termos que ir para a questão do espaço exterior, utilizemos, uma vez mais vou usar um argumento jurídico, o Tratado de, salvo erro, não tenho a certeza se é de Montego Bay de 1982, de exploração dos mares, que diz basicamente isto, que os Estados têm direito ao produto daquilo que seja obtido nas suas plataformas continentais e zonas económicas exclusivas, portanto, tudo aquilo que nós conhecemos. Para além disso, aquilo que for encontrado ou explorado no fundo dos mares é produto da humanidade. O que é que se passou desde 1982 até aqui? Todos nós sabemos. As empresas privadas, aos serviços do Estado ou não, foram evoluindo consoante a sua capacidade económica e foram explorando aquilo que conseguiram numa zona de que não era de ninguém, mas era de todos. Ao ser de ninguém, mas ser de todos, os benefícios foram só a favor dessas empresas. E hoje sabemos, por exemplo, em Portugal nós temos a tentativa de expansão da nossa influência da plataforma continental oceânica. E para o espaço também, não esquecer que Portugal está a apostar fortemente no espaço. O que nós observamos nestes 30 anos é que o que imperou numa lógica em tudo semelhante a esta é que
apenas teve lucro quem tinha a capacidade de o fazer, ao contrário do que as leis e os princípios morais diziam. Portanto, eu adoro a exploração espacial, acho que a humanidade só pode avançar com isso, mas não ignoro que o salto que nós demos para a exploração privada não pode ser vista com ingenuidade como se isto fosse beneficiar toda a gente, porque não vai. Poderá eventualmente beneficiar transitoriamente. Mas os interesses do Sr. Musk ou de quem quer que seja certamente andarão na exploração de asteroides, por exemplo, não propriamente no avanço da ciência. O avanço da ciência será apenas a means to an end. Atenção, eu não tenho problema nenhum e eu concordo com o que vocês disseram, só para concluir, que em toda a história houve transferências da técnica e da ciência do público para o privado, e que isto não é a primeira vez. Mas, meus senhores, não sejamos excessivamente ingênuos. Há aqui todo um novo mundo, há basicamente a criação de um novo capitalismo e há basicamente a corrida dos mais fortes para o apanhar. Se nós mantivermos o monopólio da exploração espacial apenas nos Estados, não achas que no futuro será mais desastroso? Que cada um vai usar a sua força ou as suas fraquezas para pôr o outro em xeque, e em vez de ser um ataque na Terra, pode ser um ataque, por exemplo, a longo prazo, numa coisa tão nova, vai haver sempre conflito. Vai chegar a um ponto que os Estados vão se atacar um logo lá em cima. Quando as naus europeias partiram para os novos mundos, elas partiram como privados, sob soberania do rei e sob regras estabelecidas pelos reis. E financiado e financiadas pelos pela monarcas. igreja. E financiadas por quem tiver que ser. Não, isso era a influência moral, que é para ver se expandia. O que eu estou a dizer não é que a exploração privada não faça sentido. O que eu estou a dizer é que a exploração privada, no contexto regulatório atual, roça o criminoso. Por uma razão muito simples, porque não há matriz regulatória e a matriz regulatória que existe não está a ser respeitada. Portanto, ao não ser respeitada, e atenção, quem começou com a história da exploração privada nem sequer foi o Sr. Trump, foi o Sr. Obama, que eu muito admiro. Foi o Sr. Obama que abriu as portas do direito norte-americano à privatização da exploração espacial. Insisto, eu não tenho nada contra a exploração espacial por privados, mas uma coisa era o sistema que estava a ser construído pela presidência de Obama, outra coisa é o sistema que está a ser construído pela presidência do Trump, que é basicamente o elogio do mais forte, a desregulação do mercado e, pura e simplesmente, a utilização disso para benefícios nacionalistas. Por isso é que eu disse na minha introdução, tive cuidado de falar lá reguladas pelo Estado ou pelos Estados, como tu bem corrigiste, porque também de outra forma eu não vejo... Mas não é isso que está a acontecer, Miguel. É essa a grande questão. Certamente que existirão os comunistas extremos que entenderão, ou outros que entenderão que isto devia ser uma questão só do Estado. Eu não tenho nada contra a exploração privada do espaço. Assim como eu não gosto que as entidades privadas atuem sem regulação cá em baixo, já agora se calhar não atuavam sem regulação lá em cima quando a lei diz que o produto é de todos, de toda a humanidade. Por isso é que trazemos estes temas tão interessantes aqui para a nossa triangulação, que também é serviço público, e por isso é que temos um jurista como elemento para nos ajudar a perceber estes detalhes que muitas vezes nos passam ao lado. E mais, a própria administração do Presidente Trump tem vindo a público várias vezes, de maneira não, como dizer, inocente, dizendo que o facto das leis internacionais dizerem que as coisas são res nullius, também não quer dizer que sejam res communis, ou seja, res em latim é coisa. Basicamente, e traduzindo, aquilo que eles andam a dizer é o seguinte: o facto da lei internacional dizer que as coisas não são de ninguém, também não quer dizer que as coisas são de toda a gente. O entendimento da administração Trump é que, quando se diz que aquilo que é achado no espaço não é de ninguém, mas que é produto da humanidade, então não se está a dizer que as coisas são comuns. O que é um erro e é uma imoralidade, porque basicamente está-se a potenciar a economia do mais forte e a dizer se nós podemos e será nosso, porque nós podemos através das nossas empresas. E estamos basicamente nas tintas poucas leis que nós fixámos nos anos 60 e 70, quando ainda gostávamos de sistemas multilaterais, diziam sobre o assunto. Mas e isso é a matriz, opinião. Isso é a matriz Trump. Esta é a minha Que opinião. sai da Organização Mundial da Saúde, que põe em causa a ONU, etc, etc. Houve um magnífico exercício de propaganda no que toca ao lançamento da exploração privada, aproveitando uma ideia da administração Obama, tornando-a ainda mais desregulada, e foi um magnífico exercício de propaganda em que toda a minha gente embarcou no mundo ocidental como se fosse o relançamento dos Estados Unidos. Não, é o relançamento do pior dos Estados Unidos, não do melhor. Não, tem partes boas, tem parte tecnológica, e era o que eu dizia, o trazer para os Estados Unidos, eu estou convencido que tem partes Mas, boas. Miguel, vai trazer a exploração tecnológica apenas e só, insisto, como means to an end. Ou seja, apenas e só naquilo que for necessário e viável para a empresa. Para aquela,
Mas a para NASA, aquela empresa. repara, a NASA não desaparece. A questão é essa. Muitos dos ideólogos desta solução têm vindo à imprensa norte-americana, os mais extremistas da presidência de Trump, dizendo que no futuro, com o advento desta situação, a NASA deixará de fazer sentido. Mas isso aí é que não faz, para mim é que não faz sentido. Pronto. E aí chegamos. Os saltos são simples, mas o que eu digo é exploração privada sim, mas dentro de um quadro regulatório comum. Claro, exatamente. E aquilo que está a acontecer não é isso. Portanto, aquilo que aconteceu, Índia Universal, aquilo que aconteceu foi uma coisa, pode ter sido muito fascinante a gente ver o foguetão ir, mas para mim foi um retrocesso uma vez mais no sistema multilateral de relações internacionais. Um retrocesso grave ainda por cima. Mas pronto, a maioria não o viu assim, talvez por desconhecer o enquadramento jurídico por trás da questão, não sei, não faço a mínima ideia. Por isso é que eu achei muito interessante trazer este tema hoje aqui no debate. Daniel, como é que estamos com o nosso Passadeira Maricón? Passadeira Maricón. Ai, amigas! Hoje tenho belos temas para vos trazer. Um deles é: o Grindr vai deixar de ter filtro para pesquisar a etnia. Eles são tão PC, tão politicamente corretos agora com a onda toda, mas o racismo e xenofobia continuam nos FIS. Não se preocupem, que não vai desaparecer de um momento para o outro. No blacks, no femmes, no Asians. Exatamente. No fats! Esta semana quase que vimos o Presidente Marcelo de Avental. Continuando nas kinks sexuais. Houve um encontro super discreto e fora do meio entre o Presidente Marcelo e o grão-mestre da maçonaria do GOL. E entre os temas para discussão estavam a pandemia, claro, obviamente, e a despedida do grão-mestre, que foi-se despedir do Presidente Marcelo. Ser influencer é isto mesmo, é entrar pela porta lateral, não estar na agenda oficial e entrar e falar sobre temas que lhes bem interessam. É a segurança social. Chegar a um sítio e pronto, ser conhecida socialmente. Outra coisa que eu também vos trago aqui, amigas, está na moda os cinemas drive-ins, quando a pessoa vai de carro. Houve um já em Oeiras e agora em agosto vai haver em Lisboa, no Porto e em Espinho, para respeitar a etiqueta do engate automóvel só após o fim do filme. Não é durante nem antes. Então, mas não podemos dar toques de travões durante o filme? Não tem Mas sinais de luzes. Por isso não incomoda muito. O problema é aquela cotovelada elegante na buzina a meio do suspense. Queria deixar-nos muito grandes para o António Mexia e para o João Manso Neto. O povo está com vocês, amigas. Saiam daí. Isso é um rato.